Olá, bem-vindos a mais um comentário semanal na nossa série Weekly Talks, onde damos voz aos pensamentos dos nossos membros, conselheiros e embaixadores da nossa comunidade, provocando uma reflexão sobre diversos temas ao longo do fim de semana. Hoje, a nossa convidada é a Ana Isabel Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponto Verde e membro da Empower Brands Community. Olá, Ana, muito bem-vinda. É um enorme gosto tê-la connosco nesta conversa e neste caso, a Ana Isabel Trigo Moraes vai ajudar também a nossa comunidade a compreender melhor e a conhecer, diria, em muitos casos, um novo conceito dentro da economia circular e que se chama a Donut Economy e, portanto, é de facto inspirado nos donuts, sim senhora, é um conceito que vem no fundo da investigação e do estudo de uma economista inglesa, ela chama-se Kate Raworth, está nas TED Talks, podem pesquisar também no YouTube. E, de facto, ela vem mostrar que é necessário que a humanidade repense um bocadinho o modelo de economia, uma economia que ela diz, Ana, que está já degenerativa, não é? Portanto, temos que olhar para o século XXI de outra maneira e somos nós que temos que olhar, e não os livros que foram escritos décadas atrás e que já não refletem aquilo que é uma realidade que nós estamos a viver pela primeira vez, não é? Sim, senhora Maria José, é muito isso. Também dizer que é um gosto estar presente e partilhar, enfim, estas ideias, estas reflexões à volta daquilo que é o mundo que está em transformação e, portanto, os modelos económicos também estão a refletir esta mudança e este que refere é particularmente interessante porque ele vai convocar-nos para pensarmos diferente e, de facto, é um modelo que traz para a nossa reflexão, que se quer que depois que passe à ação, uma nova maneira de pensar a relação do consumidor com o planeta, do planeta com o consumidor e, sobretudo, muito nesta área dos temas da sustentabilidade e da proteção ambiental. O que eu achei muito curioso nesta teoria do Donuts Economy tem a ver que ele junta aqui aquilo que é um lado de proteção do sistema de vida do planeta, temos que proteger o planeta, ao mesmo tempo que temos também que garantir que as pessoas, os cidadãos, os consumidores, todos em conjunto, as comunidades, têm um nível mínimo de existência, de garantia de qualidade de vida e de garantia de uma vida e uma existência digna. E, portanto, isto é muito interessante porque junta aqui os conceitos de proteção ambiental e sustentabilidade com os conceitos de dignidade de vida e de proteção do planeta. E, portanto, o que o modelo faz, e por isso é que ele chama-se de Donut Economy, é que ele está modelizado exatamente como um donut, que tem 2 anéis, e esses anéis vêm a definir aquilo que são os limites mínimos e o que é que temos que fazer para conservar a dignidade da vida humana, o acesso à educação, à água potável, à energia, à educação, à equidade na justiça, dizendo onde é que nós podemos ultrapassar estes mínimos e nós devemos ultrapassar, ao mesmo tempo que junta com um pilar ambiental que é cuidado, que nestas ações também tem um impacto na terra e tem um impacto na nossa biodiversidade, entre muitas outras coisas, e portanto temos este ecological ceiling que é, não se pode passar deste anel, e portanto digamos que o sistema económico e o sistema de negócio e o sistema de vida deverá desejavelmente ocorrer aqui entre os 2 anéis do donut, e então assim teremos, enfim, soluções que permitem, de facto, preservar a vertente social da vida em comunidade, com a vertente de vivermos num planeta e, sobretudo, esta ideia que eu acho muito curiosa, que é preciso cuidar de viver bem, cuidando de quem nos dá o suporte à nossa vida. E isso é muito interessante porque é um tema um bocadinho até mais vasto do que só o tema ambiental, traz para uma ligação interessante entre, claro que nós todos queremos cuidar do ambiente, claro que nós todos queremos dar boa vida às pessoas, mas devemos talvez trazer para os nossos modelos de negócio uma ligação direta entre preservar a qualidade de vida e a dignidade e preservar a qualidade de vida e a dignidade do planeta e do ecossistema onde nós estamos. Aliás, ela termina por falar exatamente numa economia que tem que ser
não degenerativa, mas uma economia regenerativa e distributiva, não é? Que é exatamente um bocadinho esse modelo que ela também preconiza, não é? Através desta visão. Não é propriamente novo, nós andamos todos à procura de modelos económicos que sejam, obviamente, regenerativos, mas nós não podemos ignorar que há uma pegada, há um custo a pagar em termos de existência no planeta que deixa uma pegada. E, portanto, no fundo, é aceitar e acreditar que temos esse impacto, mas transformar esse impacto não em destruição de valor ambiental, mas em criação de valor ambiental. E ligado a isso, ela também tem aqui e quem anda a praticar a Donut Economy ou à procura da criação de soluções através destes modelos, há uma ideia que eu acho muito gira, que é transformar as nossas ambições, os nossos objetivos de crescimento económico, não é? Nós todos queremos crescer, o crescimento é uma coisa boa, positiva, sempre o vemos até nas famílias, nas pessoas, nas crianças, nas equipas, em tudo, mas é muito interessante porque o que ela diz é que o crescimento não deve ser só por si um objetivo, mas devemos ter, deste modelo, sai uma preocupação de prosperidade, que é uma coisa diferente só de crescimento. Prosperar é também crescer, mas é crescer respeitando, é crescer considerando as famílias, as empresas, o meio ambiente, os habitats naturais, e portanto esta ideia de prosperar deve ser uma ideia que resulta num drive que nos deve guiar a todos para permitir então que vivamos dentro destes dois anéis do Donut, que é o anel que permite garantir a qualidade e a dignidade humana e permite também garantir a qualidade e a dignidade do planeta, porque eu acho muito giro aplicar-nos os conceitos tanto ao planeta como às pessoas, e no fundo quase estamos a relacionar-nos com o planeta e com o meio ambiente da mesma forma que nos relacionamos ou com preocupações comuns daquelas que temos quando nos relacionamos com pessoas e trazendo estas ideias aqui para o território das marcas e para o território do consumo, que enfim a CA.V trabalha e com a sua responsabilidade ambiental na cadeia de valor dos bens de grande consumo, é muito interessante trazermos esta forma de pensar aqui para a nossa realidade, porque quer dizer que quando estivermos a desenhar as nossas propostas de consumo, seria interessante, até porque o consumidor cada vez exige mais, seria interessante, Maria José, então trazer esta ideia de prosperidade, que é uma ideia que engloba crescimento, mas é um crescimento mais integrador destas preocupações de conjugar o mundo, o meio ambiente e a vida das pessoas. E repare, depois isto é todo um território que nunca mais acaba. É assim, não estamos a falar de alterações climáticas, estamos a falar de impacto nos oceanos, estamos a falar do tipo de indústria com menos pegada ambiental, estamos a falar de uma data de aspectos que se calhar vale muito mais a pena, e hoje mais do que nunca, ter em consideração quando olhamos para o nosso mundo. E este conceito da Donut Economy é muito giro, porque ele não se aplica só a produtos, não se aplica só a processos de fabrico, não se aplica só ao consumo. Aplica-se também, eu acho muito interessante, ao modelo de organização da vida social, de organização das cidades, de organização da maneira como nós distribuímos os espaços da cidade, tendo em conta o impacto no planeta e o impacto na qualidade de vida das pessoas, e portanto o conceito ele é muito engraçado porque ele é muito elástico e ele aplica-se a variadíssimas realidades, não esquecendo a dimensão económica, não é? Não esquecendo que nós temos sempre que ter a preocupação de gerar riqueza, mas acrescentar a esta geração de riqueza esta ideia de prosperar, que é um crescimento melhor, é um crescimento mais harmonioso. E acho isso muito, muito, muito interessante, porque é muito inclusivo e permite sair de um território mais focado, mais egoísta, digamos assim, e transporta-nos para uma preocupação com o sentido do coletivo. E o planeta e o suporte de vida que nós precisamos que o planeta nos dá, também está integrado neste modelo económico. A ideia do equilíbrio, não é? Temos que estar mesmo em equilíbrio com tudo, não é? É isso com mesmo. A economia, com o planeta e connosco próprios, não é? Muito isso. Tem que ser um equilíbrio. Ana, é de facto um tema muito interessante. A Ana abriu-nos aqui já esta fronteira. Tenho a certeza que a nossa comunidade vai aproveitar o fim de semana para
pensar neste conceito e até ir pesquisar, porque nós fazemos questão também de abrir aqui um bocadinho a porta para que depois cada pessoa possa fazer as suas pesquisas e até ver muito mais sobre este tema. Mas temos sempre aqui uma regra, que é não fechamos o nosso comentário semanal sem uma sugestão de cultura, de lazer. Estamos em confinamento, mas isso também não nos impede de continuar a ler, de continuar a ver cinema, de continuar a visitar museus virtualmente, de continuar se calhar a acompanhar concertos que acontecem também hoje no mundo digital. O que é que a Ana gostaria de sugerir? Muito bem, é verdade, Maria José, estamos bastante limitados naquilo que é a dimensão mais do toque e mais humana, mas não estamos completamente impossibilitados de preenchermos, enfim, a nossa vida também com outros aspectos que nos estimulam e que nos fazem sentir bem e de facto as artes têm muito também esse papel na vida das pessoas. Olha, eu gostava de destacar aqui uma exposição que pode ser vista no Museu Berardo quando ele abrir fisicamente, neste momento está fechada, mas há de qualquer maneira no site do Museu Berardo um pequeno filme sobre esta exposição que se chama Dar Corpo ao Vazio, que achei muito a propósito do tempo que também estamos aqui a viver, que é uma exposição de uma artista extraordinária que é a Cristina Ataíde e que vale a pena ver, vê-se bem, é muito, 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 muito interessante poder ver a experiência desta artista, porque ela leva-nos para o mundo, leva-nos para um olhar de utilização de materiais diferentes, é muito, muito, muito interessante e, portanto, a minha recomendação é que se veja esta visita guiada à exposição Dar Corpo ao Vazio, da artista Cristina Ataíde, que está no site do Museu Coleção Berardo, como sabem, casa também me diz bastante. Ana Isabel Trigo Moraes, foi um prazer tê-la connosco nestes Weekly Thoughts, de partilhar connosco também aqui temas e ideias que ocupam os seus pensamentos e retêm a sua atenção. Espero encontrá-la em breve para mais uma conversa aqui em direto no nosso canal e na nossa série de Weekly Thoughts. Um ótimo fim de semana, obrigada. Muito obrigada, muito bom fim de semana para si, para a equipa e para toda a nossa comunidade. Quanto a si, já sabe, pode subscrever o nosso canal, é sempre muito importante, ativar as notificações para ficar a par de todas as nossas novidades, todas as nossas séries que vão estreando semanalmente e, claro está, também dos nossos pensamentos em voz alta ao fim de semana. Não se esqueça, fique bem, fique em segurança.